Olá, de volta com o nosso curso de Direito Constitucional, de volta para retomarmos o artigo 22 da Constituição, a competência legislativa privativa da União. Aquilo que eu sempre chamo a atenção, nessas aulas sobre repartição de competências entre os entes federativos. A primeira coisa que vocês precisam fazer é identificar que tipo de competência se trata, Então, quando eu falo do artigo 22, eu estou falando de uma competência legislativa e não uma competência material, não uma competência administrativa. E uma competência legislativa de quem? Da União, E como na aula passada nós vimos o inciso 1º e inciso 2º, o importante inciso 1º, diga-se de passagem, fizemos até aquele comparativo com o artigo 24 da Constituição, que também é uma competência legislativa, mas uma competência legislativa concorrente. Nós vamos analisar agora do inciso 3º até o inciso 11 e eu já separei, algumas questões importantes aqui, alguns pontos que você precisa lembrar em termos de concursos públicos, em termos de prova, quando se fala dessa parte da competência legislativa privativa da União, Então lembrar, que eu estou falando de uma competência legislativa da União e aquela informação, que eu já citei aqui, eu tenho que lembrar que essa competência do artigo 22 é uma competência privativa. Professor, essa competência privativa legislativa da União pode ser delegada? Já vimos isso. Sim, Parágrafo único do artigo 22 da Constituição, eu posso ter sim, uma delegação através de uma lei complementar. Lembrem-se lá, artigo 22, parágrafo único da Constituição, repetindo para reforçar isso aí na cabeça de vocês, Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então eu estou falando de uma competência privativa da União, mas que pode ser delegada. Delegada a quem? Delegada aos estados e também ao Distrito Federal, mas quando for o Distrito Federal agindo como se fosse um estado, E aí o estado, o Distrito Federal, ele pode legislar, mas de forma específica, tendo em vista ali a sua respectiva realidade, Bem, nós já fizemos esse comparativo, eu já comentei isso com vocês anteriormente, é só para reforçar, que aqui, nós estamos falando de uma competência privativa, uma competência legislativa da União, Então, atenção a essas características comuns, sempre cobradas aí em provas e concursos, Bem, e o que a gente tem no inciso 3º? Vejam só, compete privativamente à União legislar sobre, artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 3º, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Opa, eu estou falando aqui, de uma requisição civil, de uma requisição militar, em virtude de iminente perigo. Opa, a gente estuda isso. Não só tem uma relação com o artigo 84 aqui, que é a mais comum em concurso público, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Isso aqui também tem correlação com o artigo 5º, inciso 25 da Constituição. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição, não fala a respeito da requisição administrativa em caso de iminente perigo público. A autoridade pública não pode fazer uso de um bem, de uma propriedade particular? Eu tenho lá aquela clássica cena do policial perseguindo, um suspeito, um fugitivo ali, e muitas vezes ele utiliza um veículo particular, um automóvel particular para fazer a perseguição. Aquilo ali é justamente uma requisição administrativa. Se eu tiver qualquer tipo de dano, qualquer tipo de avaria ali no automóvel do particular, o Estado, a administração não tem que indenizar o particular. Então percebam que eu preciso regulamentar isso. Em caso de iminente perigo público, Como que vai ser essas requisições, como que serão, melhor dizendo, essas requisições administrativas, essas requisições civis
e militares por parte do poder público para a utilização, por exemplo, de bens, de propriedades particulares, né? Então eu preciso ter uma lei disciplinando isso. Naturalmente, isso tem que ser competência privativa da União. Então, ó, é competência privativa da União legislar sobre requisições civis e militares. Como exemplo aqui, ó, fica aí, né, essa correlação com o artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Só que, em regra, quando o concurso cobra o inciso 3º, ele não está muito interessado nessas requisições civis, né, nessas requisições decorrentes como exemplo, né, como sendo um exemplo, né, essa questão da requisição administrativa que a gente estuda lá no artigo 5º, inciso 25, não. Na maioria das vezes, a questão faz uma correlação com a competência do presidente da República. E aí a gente entende, ó, naturalmente isso aqui tem que ser competência da União mesmo. Naturalmente tem que ser uma competência legislativa privativa da União. Afinal de contas, não é competência privativa do presidente da República declarar guerra, decretar intervenção, né, federal, decretar estado de sítio, estado de defesa, tá? Eu não tenho isso lá nas atribuições do presidente da República, no artigo 84 da Constituição. Então, ó, mais do que nunca, por conta disso, está justificado, né? Está justificada, melhor dizendo, a competência privativa de quem para legislar referente a esses assuntos? Uma competência privativa legislativa da União, tá? Então, ó, quando falar a respeito do inciso 3º e do artigo 22, lembre-se do artigo 5º, inciso 25, as requisições administrativas em caso de iminente perigo público, mas, sobretudo, lembrem-se das atribuições do presidente da República no artigo 84, especificamente declarar guerra, celebrar a paz, né? Decretar estado de sítio, estado de defesa, decretar intervenção federal. Mais à frente a gente vai ver nas competências exclusivas do Congresso, né? Quando eu falo de estado de sítio, primeiro o Congresso precisa autorizar para depois o presidente da República decretar. Quando eu falo da intervenção federal, do estado de defesa, o presidente decreta, aí vem o Congresso e aprova, né, o estado de defesa, a intervenção federal, tá? Então o inciso 3º tem essas correlações aí com esses outros dispositivos constitucionais e vocês podem encontrar isso em uma prova, em um concurso, tá? E no inciso 4º, o que eu tenho no inciso 4º? Cuidado com uma pegadinha muito comum aqui no inciso 4º, ó. Compete privativamente à União legislar sobre, né? Inciso 4º. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão, tá? Quando a gente fala aqui, ó, de águas, energia, telecomunicações e radiodifusão, tá? A gente está falando de uma situação óbvia, porque tem até correlação com o artigo 21, inciso 12 como um todo, né? Porque quando eu falo do artigo 21, eu não estou falando daquela competência exclusiva da União, uma competência material exclusiva da União no tocante, né, a explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, ó, a linha A, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. E não só isso, né? Quando eu falo aqui, ó, inciso 11 também, ó, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei. Então, quando eu falo de radiodifusão, de telecomunicações, né, eu sempre tenho uma presença da União. Materialmente, administrativamente falando, nós estamos falando de uma competência administrativa material da União, tá? Ela pode fazer isso diretamente ou através de uma concessão, de uma permissão, enfim, né? Nós já estudamos isso lá no artigo 21 da Constituição. Então, naturalmente, gente, legislar sobre esses temas vai ser uma competência legislativa da União, tá? Então, tem correlação com o próprio artigo 21. Aqui, né, eu coloquei mais claramente com o inciso 12 a linha A para vocês gravarem a questão da radiodifusão, né? Da radiodifusão sonora de sons e imagens, tá? Então basta lembrar
que eu tenho essa competência administrativa para a União, então naturalmente legislar sobre isso vai ser uma competência privativa legislativa da União. Só que qual que é o cuidado, qual que é a questão que muitas vezes surge no concurso, que as pessoas acham assim, não, peraí, isso está errado, tá? É quando fala informática. Tá? Então, ó, águas, energia, telecomunicações, radiodifusão, ninguém acha estranho. Mas quando fala informática, você fala, peraí, legislar sobre informática vai ser uma competência legislativa privativa da União? Muita gente marca isso como sendo, né, uma afirmativa errada. Por conta do informática, entende que a alternativa, que a afirmativa ali em análise no concurso, na prova, estaria errada. Não está, tá? Então cuidado, ó. É uma competência privativa legislativa da União, legislar sobre informática. Professor, por que que isso acontece? Algo hoje tão comum, todo mundo, todos os estados, todos os municípios, toda a administração pública vai trabalhar com a informática, vai depender da informática. Por que que isso é competência legislativa privativa da União? Aqui, gente, é muito mais uma decorrência histórica. Vocês têm que lembrar que em 1988, quando a Constituição ela foi promulgada, existia uma reserva de mercado no tocante à informática no Brasil, né? Você tinha ali diversas restrições para que houvesse importação de produtos, né? E que houvesse ali, ó, a tentativa de um desenvolvimento de uma indústria nacional de informática. Então era algo muito regulado pela União, muito regulado pelo Estado brasileiro, né? Afinal de contas, na década de 80, em 88, a gente ainda não tinha essa difusão dos serviços, né, e produtos de informática como nós temos hoje, né? Então, ó, hoje não faria sentido um constituinte colocar como sendo, né, uma política nacional, uma competência legislativa privativa da União, legislar sobre informática. Tá? Então, até porque fica um pouco vago, né? O que vai conter essa legislação, o que precisa ser ali competência legislativa privativa da União, tá? Então, tendo em vista o amplo desenvolvimento da informática aí, ó, perdeu-se um pouco o sentido, né? Não faz muito sentido você ter uma competência legislativa privativa da União, né? Ao meu ver aqui, ó, isso deveria ser uma competência legislativa concorrente, né? Não só a União pode legislar, mas naturalmente também os estados poderiam legislar, o Distrito Federal também. A gente vai ver, né, que isso teria muito mais cara de artigo 24, que é a competência legislativa concorrente da União, né, da União, estados, Distrito Federal, né, melhor dizendo aqui, ó, do que uma competência legislativa privativa. Mas lembrem-se, em 88, quando a Constituição foi promulgada, existia uma política de reserva de mercado. Informática era considerado o quê, né? Uma matéria, uma atividade estratégica, até mesmo para a própria segurança nacional. Por isso, uma competência legislativa privativa da União, tá? Então, quando o concurso perguntar, legislar sobre informática é sim uma competência legislativa privativa da União, tá? Agora, ó, cuidado com esse camarada aqui, ó. Inciso 5º do artigo 22 da Constituição, muito cobrado em concursos públicos, né? Seja qual for a banca examinadora. É uma competência legislativa privativa da União legislar sobre o serviço postal. E não poderia ser diferente. Por que não poderia ser diferente? Ora, porque nós já estudamos lá no artigo 21, inciso 10, que uma competência exclusiva da União é justamente manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Então, se eu tenho como competência material, como competência administrativa da União, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional, naturalmente, é uma competência legislativa privativa da União legislar sobre esse assunto, tá? Então, cuidado com o artigo 22, inciso 5º, muito comum também em termos de concursos públicos, né? Inciso 6º, sistema monetário e de medidas, títulos e garantia dos metais, tá? Aí, ó, o inciso 7º também, ó,
políticas de crédito, câmbios, seguros e transferências de valores. Inciso 8º, comércio exterior e interestadual. Por que eu juntei tudo aqui e por que eu dei um salto? Aqui eu estou analisando com você só aqueles mais importantes, mais cobrados em concursos públicos, tá? Mas todos esses que nós analisamos aqui agora, ó, o 6º, o 7º, o inciso 8º, naturalmente precisam ser competências legislativas da União, tá? Porque quem que emite moeda? Não é justamente a União através do Banco Central? Quem que fiscaliza? Quem que é responsável pelo sistema financeiro nacional? Quem que é responsável pela emissão, pela legislação, pela questão da regulamentação da emissão de títulos da dívida pública, e todas essas questões monetárias? A União. A gente viu isso, gente, no artigo 21 também, na competência, material, administrativa da União relacionada ao mercado financeiro. Então, se isso é uma competência administrativa da União, naturalmente também vai ser uma competência legislativa privativa da União legislar sobre sistema monetário e de medidas, Eu tenho o INMetro, Instituto Nacional de Medidas, de Metrologia. Eu tenho o ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Naturalmente, eu estou falando aqui, de uma necessidade de uma legislação nacional com relação a pesos e medidas, tá? Eu não posso cada estado ter a sua respectiva legislação referente a pesos e medidas. Já pensou se isso acontecesse? Eu estou num estado da federação, a distância de uma cidade para outra é medida em quilômetros, aí eu atravesso a divisa do estado, vou para outro estado, aí naquele estado a distância é medida em milhas. Não, peraí, eu preciso ter algo unificado, Então, naturalmente, legislar, sobre sistema de medidas tem que ser uma competência legislativa da União. E dessa competência legislativa da União é que surge, por exemplo, a atividade administrativa da União, representada, por exemplo, pelo INMetro, pelo Instituto Nacional de Metrologia, tá? Então fica aí o exemplo para vocês perceberem que nós estamos diante de uma competência da União, onde a União, vai ter essa competência administrativa e principalmente uma competência legislativa privativa da União. Tá? Além disso, títulos e garantia dos metais. Peraí, eu estou falando de títulos da dívida pública, títulos de uma maneira geral, títulos de crédito, Tudo competência legislativa da União. Até porque quando eu falo de títulos e títulos de crédito, por exemplo, direito comercial, direito empresarial, artigo 22, inciso 1º, da Constituição. Não é competência legislativa privativa da União legislar sobre direito comercial, sobre direito empresarial, então naturalmente títulos, e garantias também vai ser uma competência da União, E quando eu falo a garantias aqui, sobretudo garantias dos metais, Então eu estou falando a respeito do grama de ouro, como que vai ser a definição, quanto que vale um grama de ouro, quanto que vale, um determinado grama ali de outro metal e assim por diante, Então eu tenho que observar que isso tudo está numa legislação nacional, uma competência privativa legislativa aí da União, tá? Outra questão também, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, mesma situação, tudo relacionado aí ao sistema financeiro nacional, tudo relacionado a competências da União e muitas delas, inclusive, do Banco Central do Brasil, tá? Inciso 8º, comércio exterior e interestadual, mesma coisa, Quando eu falo de comércio com outro país, quando eu tenho uma relação com outro país, necessariamente eu estou falando de algo que envolve a União. Quando eu tenho uma relação interestadual de um estado com outro, não supera os limites daquele estado, então naturalmente eu estou diante de competências da União. É por isso que concurso nem cobra muito, tá? Porque isso aqui é lógico, legislar sobre comércio exterior, legislar sobre comércio interestadual, naturalmente tem que ser competência legislativa da União, tá? Professor, mas o ICMS é um imposto estadual, correto? O ICMS é um imposto estadual, tá? Mas espera aí, e quando eu falo justamente, do sistema tributário nacional como um todo?
Eu não estou falando de uma competência da União. Quando eu falo das alíquotas do ICMS e para evitar inclusive uma guerra fiscal muitas vezes entre o Estado, eu não tenho o Senado Federal, sobretudo, as resoluções do Senado, né, tentando aí, administrar, tentando, colocar ali, uma harmonia entre os interesses do Estado. O Senado, gente, não é a casa que representa a federação, não é a casa legislativa no âmbito do Congresso Nacional que representa os estados e o Distrito Federal. Então, as discussões referentes a ICMS, as alíquotas de ICMS, por exemplo, praticadas nos estados brasileiros como um todo, são travadas onde? São travadas no Senado Federal. Isso é mais do que um exemplo que realmente é competência legislativa da União, uma competência privativa da União, falar a respeito de um comércio interestadual. Quando é só dentro do Estado, ok, competência da Assembleia Legislativa daquele Estado. Agora, quando é um comércio entre estados, quando eu falo de um comércio interestadual, competência da União. Se eu falo de comércio exterior, mais do que nunca, competência da União, tá? Eu não coloquei aqui, mas se você se prepara para um concurso na área fiscal, tá? Receita estadual, Receita Federal, tomem cuidado aí, com esse, inciso 8º do artigo 22, tá? Então, o artigo 22, inciso 8º, ele é importante, por exemplo, para o pessoal que estuda aí para a Receita, seja a Receita Federal, seja a Receita Estadual, até mesmo, uma receita no âmbito de um município, tá? Bem, inciso 9º, diretrizes da Política Nacional de Transportes, tá? Então, inciso 9º, eu estou falando de diretrizes da Política Nacional de Transportes, tá? E tem a ver, com o próprio inciso 11, aliás, eu falei inciso 9º, inciso 9º tem a ver com o próprio inciso 11 e com o inciso 10. Aqui para representar eu coloquei só o 10 e o 11, tá? Mas se a gente for olhar, 9, 10 e 11 estão correlacionados, tá? Por que 9, 10 e 11 estão correlacionados? Porque de uma maneira geral, eu estou falando de transporte aqui, Então, olha só, 9, diretrizes da Política Nacional de Transportes, tá? Competência legislativa privativa da União. 10. Regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Não tem a ver com transporte também? Estou falando do porto, do aeroporto, da navegação lacustre, da navegação marítima, da navegação aérea, das linhas aéreas. Tudo isso está correlacionado a transportes, E o inciso 11, é uma competência privativa da União legislar sobre trânsito. Tanto é que a gente tem o Código Nacional de Trânsito, E eu tenho que observar também, transporte, a questão das diretrizes aí dos transportes, a gente já viu no próprio inciso 9º, que isso é uma competência privativa legislativa da União, tá? E além de toda essa correlação que existe entre os incisos 9º, 10 e 11, tem essa correlação aqui, Não é competência material, tá? Privativa da União explorar direto ou indiretamente, as questões que estão presentes na linha C, D, E e F. Olha só o que a gente tem na C, D, E e F, C, D, E e F do artigo 21, Então compete à União. Aqui eu estou falando de competência exclusiva, competência material administrativa da União, Inciso 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Aí C, tá? O que a gente tem no C? A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Quem que faz isso administrativamente? A infraestrutura aeroportuária, por exemplo. Infraero, eu já comentei isso com vocês. Naturalmente, a legislação pertinente é uma legislação de competência da União. Tá? Na letra D, o serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território. Opa, eu estou falando justamente, do transporte de uma maneira geral aqui, do transporte interestadual, do transporte, internacional. Então, se isso é competência material administrativa da União, também vai ser competência legislativa
privativa da União. Letra E, ó, o Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros, acabei de comentar. E a linha F, os portos marítimos, fluviais e lacustres, tá? Então percebam que essa competência legislativa, tá? Vamos até colocar aqui, ó, para ficar bem claro para vocês, tá? Eu não tinha colocado anteriormente aqui, ó, mas não custa nada a gente colocar aqui, ó, colocar de preto mesmo, tá? Só para vocês lembrarem, ó. Inciso 9º e inciso 10. Inciso 9º, 10 e 11 estão todos correlacionados à competência material exclusiva da União, né? Presente ali no inciso 12 e especificamente, né, nas alíneas C, D, E e F, ok? Então, ó, cuidado, tá? Alguns pontos extremamente importantes em concursos públicos aqui. O mais cobrado é o inciso 5º, tá? Atenção com o inciso 5º, mas cuidado também com toda essa política nacional de transportes, tá? É uma competência legislativa da União, do Congresso Nacional, tá? Mas também é competência material administrativa da União, uma competência exclusiva que a gente tem no artigo 21, inciso 12, alíneas C, D, E e F, ok? Eu vou terminar por aqui para o nosso vídeo, nossa aula, né, não ficar muito extensa, tá? No nosso próximo encontro, nós voltaremos falando dos demais incisos, de outros pontos aqui do artigo 22, a competência privativa legislativa da União. Volto a lembrar, a competência legislativa da União, apesar de ser privativa, pode ser delegada através de lei complementar, tá? Não deixem de estudar aí, sempre que possível, lembrem, relembrem o parágrafo único do artigo 22, é uma das questões mais comuns em concursos públicos, em provas, de uma maneira geral, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo. Ah, tava esquecendo, né? Inscreva-se no canal da Editora Atualizar no YouTube, gente, no canal dos outros professores, vocês estão vendo aí, ó, tem aula de informática, tem aula de português, tem aula de direito administrativo, tem uma série de novidades aí programadas ao longo de 2016, não paga nada por isso, tá? Basta ali se inscrever no canal e acompanhar todas as aulas que serão postadas gratuitamente aí para você se preparar para aquilo que você deseja, né? Seja para uma prova de faculdade, seja para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, seja para o seu concurso público, tá? Nossa missão é produzir, organizar e distribuir conhecimento gratuitamente para a sociedade brasileira e, sobretudo, aqui, ó, através do YouTube, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional.